calma. Mantenham a calma. Eu sei que a vontade de gritar e comemorar é muita, mas vamos respirar, vamos com calma. O Sport Clube Vitória consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Não foi uma das melhores atuações, mas a gente conseguiu fazer o mais importante, que é sair com os 3 pontos. O Vitória tinha que vencer esse jogo, de qualquer jeito. Podia ser com gol roubado, podia ser com gol de pênalti, com gol contra. O importante desse jogo era vencer. Podia vencer jogando bem, jogando mal, mas a gente não podia sair do Barradão ontem sem os 3 pontos. Basta você olhar para a tabela. Mirassol ganhando, Ceará ganhando. Os nossos concorrentes diretos já estão somando pontos, já começaram a somar pontos, à exceção do Sport, né, que tá muito mal, só tem 1 ponto de 12 possíveis, e a gente consegue a nossa primeira vitória no campeonato contra um freguês, né? Fortaleza pelo amor de Deus, eu não aguento mais ganhar no Fortaleza, já tá sem graça já ganhar do Fortaleza. O Fortaleza, desde que a gente retornou aí para o nosso normal, né, pro patamar normal do Vitória, para onde a gente não pode sair nunca, né? O Fortaleza voltou, né, a ser o nosso freguês. Se eu não me engano, dos últimos 6 jogos a gente só perdeu 1, né, e ganhou 5. Então, ano passado a gente perdeu lá no Castelão de 3-1. No segundo turno a gente ganhou um jogaço. O Vitória jogando muita bola no Barradão, 2-0. Esse ano a gente já ganhou lá no Castelão 2-1 e a gente volta a ganhar do Fortaleza por 2-1. Não foi um grande jogo do Vitória. O Vitória cedeu muitos espaços. O Fortaleza criou muitas chances. Mais uma vez, Lucas Arcanjo foi decisivo com a camisa do Vitória. O meu último vídeo, meu penúltimo vídeo, eu falei muito sobre Lucas Arcanjo e sobre a injustiça que é o tratamento que Lucas Arcanjo recebe por parte da torcida do Vitória. Eu sei que existem traumas, né? Porque logo no começo ele falhava muito. Ele foi o responsável direto pela nossa desclassificação em uma Copa do Nordeste aí. Na pré-Copa do Nordeste, né? Eu lembro que ele cometeu umas 2 falhas bizarras e tal. Então, no começo da carreira dele aqui, ele falhava muito. E de vez em quando ele ainda falha. Mas é inegável que hoje Lucas Arcanjo é um dos pilares desse time, velho. Lucas Arcanjo entrega pontos pro Vitória. Lucas Arcanjo, apesar de eu achar que ele falhou lá no último jogo, no primeiro gol. No primeiro? Foi o primeiro ou não foi no segundo? No segundo gol, eu acho. Gol de empate. Ele falhou, ele rebateu uma bola ali besta que dava pra ele tomar uma outra decisão, mas enfim. Ele foi o melhor em campo. Ele foi eleito o melhor em campo, mesmo com essa falha, porque ele defendeu muito. E ontem, mais uma vez, Lucas Arcanjo pegou muita bola. Teve uma cabeçada de Davidson no último lance do jogo, praticamente, que foi uma defesa extremamente difícil. A bola já tinha, inclusive, passado dele. Ele inclina o corpo e faz a defesa. Então, assim, ele tem muito reflexo, ele é muito rápido. Ele não tem uma boa saída, né, com as mãos, até porque ele é um pouco baixo. Mas, enfim, ele tem muitas valências. Ele sabe bloquear um jogador no mano a mano. Ele sabe jogar com os pés. Então, assim, por favor, reconheçam, Lucas Arcanjo hoje é titular e nos ajuda muito, tá? Então ontem a gente consegue fazer 1-0 com o Janderson, cumprindo ali o papel dele como centroavante, apenas escorando, né, de cabeça. Foi um bom jogo de Janderson, não acho que ele tenha feito um jogo ruim, não. É óbvio que não é o suficiente para ser titular, mas nos ajudou. Conduziu algumas bolas, deu alguns passes bacanas ali, puxando contra-ataque, fez o gol. Inclusive no segundo gol ele participa também, ele bloqueia ali dois zagueiros, né, praticamente sobe, ele disputa, a bola sobra para Mateuzinho. Então assim, não foi uma partida ruim não, de Janderson. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Vitória toma um empate, uma falha coletiva, vamos dizer assim, uma falha de posicionamento mesmo. O Vitória estava torto em campo ali, o Vitória voltou muito desconcentrado, o Fortaleza voltou com uma pressão absurda. E o Vitória voltou completamente desligado até o gol de empate do Fortaleza. E o Fortaleza continua pressionando. Só que agora, dá a César o que é de César.
Thiago Carpini foi muito bem. Thiago Carpini ontem, quando ele viu que o Vitória estava sendo amassado em um determinado momento do segundo tempo, Thiago Carpini tirou um ponta, que foi Mosquito, que não jogou absolutamente nada, um 0 à esquerda. E ele colocou Ronald. O Vitória bloqueou mais o meio-campo. Estancou ali, né, a sangria desse segundo tempo, porque o Fortaleza estava mandando no meio-campo. Então ele preencheu mais o meio, ele tirou o Mosquito, que já estava morto, não estava conseguindo marcar Mancuso, que era o lateral dos caras. Colocou o Ronald, segurou um pouquinho mais Jamerson, que jogou muita bola, tá? Jamerson jogou muito bem ontem. E aí ele coloca Ronald e Ronald entra muito bem, desarmando, puxando o contra-ataque, né? Fazendo o que Mosquito estava tentando fazer, só que de uma maneira muito mais eficiente, né? E Ronald dá uma outra cara pro Vitória, os contra-ataques passam a ser mais efetivos e aí o Vitória chega ao segundo gol com ele, né? Se você tivesse de escolher alguém pra decidir um jogo do Vitória, obviamente esse alguém é Mateuzinho, o nosso mini Messi, nosso mini craque, que em forma saudável é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas. Mateuzinho fez um golaço, um gol de quem sabe. Mas fala outro jogador que tem essa qualidade pra fazer esse gol que o Mateuzinho fez no Vitória. Não tem, é só ele. Talvez, assim, pensando tecnicamente o Wellington Rato, mas o Wellington Rato tá numa fase tenebrosa, né? Então nessa fase ele não faria esse gol. Então assim, é Mateuzinho, velho. É Mateuzinho nos momentos difíceis. Quem decide é Mateuzinho. Quando a gente tava tomando 1x0 lá daquele baba equatoriano, quem decidiu o jogo? Mateuzinho. Ontem, nesse jogo importantíssimo pra gente, quem decidiu o jogo? Mateuzinho. Então assim, pra mim já é ídolo, tá? Pode discordar, fique à vontade, mas Mateuzinho hoje já é, assim, um dos melhores meias que eu vi jogar no Vitória. Sem dúvidas. Claro, não tá no patamar de Ramon Menezes ainda, Leandro Domingues, não. Mas Mateuzinho, assim, tecnicamente, e também com seu poder de decisão, tá nos ajudando demais. Tanto na Série B como na Série A também. Segunda temporada na Série A. E é isso. Vou mostrar aqui rapidamente a tabela, porque o Vitória deu uma respirada. Importantíssimo. Eu já estava aqui pensando se a gente ia fazer 2 pontos em 8 jogos. Mas a gente já tem o dobro. Na 4ª rodada. Graças a Deus. Então o Vitória chega aqui na 14ª posição com 4 pontos. Empatado com o Corinthians e com o Santos também. A gente perde aqui só no saldo de gol. E daqui pra cima ainda, galera, esse meio de tabela tá tudo embolado. A tabela toda tá embolada, né? Esse início de campeonato eu não gosto nem de ficar olhando muito a classificação, porque um time que tá aqui na zona, se ganhar 2 seguidas, já para lá no topo da tabela. Então, assim, o início de campeonato não é muito bacana ficar olhando assim a tabela, mas saímos da zona. No fator psicológico isso conta muito, isso foi importante. O clube agora pode trabalhar com mais calma, né? A gente tirou um peso das costas. Então na zona a gente tem aqui o Sport, que é um sério candidato a rebaixamento, com 1 ponto em 4 jogos. O Atlético Mineiro, que eu acredito que não vai ficar na zona. Pode acontecer coisa do futebol e tal, mas eu acredito que vai sair, né? Pelo elenco que tem. Bahia provavelmente também não vai ficar na zona, né? Apesar de eu torcer muito pra isso acontecer, mas não vai. O Grêmio de Judas Leonardo e o Satanás Esteves, né? A dupla tá aqui na berola, né? E não tá jogando nada. O Grêmio não tá jogando nada. Então vamos ficar de olho nesse Grêmio. Será que eles podem... Não sei, vamos ver. E eu vou torcer também, né? Eu não sou hipócrita. Tudo de ruim pro Grêmio. E eu até gostava do Grêmio, né? Só que com esses episódios recentes aí, eu estou sendo obrigado a torcer contra o Grêmio. E dia 27 de abril, semana que vem, Vitória e Grêmio no Barradão. Eu estarei lá. Lá no vidro temperado, gritando no seu ouvidinho, viu, Wagner Leonardo? Eu estarei lá no seu ouvidinho, ó. Traíra! Se prepare, Wagner Leonardo. E não finja lesão, seu covarde. Então, a gente dá uma respirada boa aqui. É isso. Próximo jogo, Fluminense no Maracanã. É
um jogo que o Vitória pode pontuar. Um empatezinho. Se der, a gente pode conseguir uma vitória espírita, como foi ano passado, né? Gol de Jantos. Mas o Fluminense vem numa boa fase. Vai ser um jogo bem difícil. Mas, vamos nessa. Um abraço e até a próxima.